Você já se perguntou por que é que sempre que vamos aprender uma nova língua, começamos por aprender o seu alfabeto? Você já se perguntou como é que o alfabeto de uma determinada língua é criado? Você já se perguntou como é que algumas ferramentas digitais conseguem reconhecer a sua fala e converter essa fala em texto, ou até reconhecer a sua fala e lhe permitir acesso a determinadas ferramentas? Estas e tantas outras curiosidades podem ser explicadas à luz da fonologia. E, portanto, neste vídeo, nós vamos abordar sobre o conceito de fonologia, o surgimento de fonologia, os seus principais autores e as suas contribuições e, acima de tudo, vamos apontar as principais utilidades que a fonologia tem nos dias de hoje. Eu sou Gerson Tagaraz e sejam bem-vindos ao nosso canal da Caráteres. Então, pessoal, a fonologia é, antes de tudo, uma área da gramática, uma área da linguística que trata dos sons, do estudo dos sons de determinadas línguas particulares. E até aqui, nessa definição, é importante para compreendermos ainda mais a fonologia, diferenciarmos-la com a fonética. Então, nós temos que agora distinguir a fonologia da fonética antes de avançarmos ainda mais, ok? Então, a fonologia e a fonética, ambas as áreas já estudam os sons das línguas, os sons da fala humana. Só que a fonética, ao estudar os sons da fala humana, a preocupação da fonética é simplesmente perceber como é que esses sons são produzidos, ou seja, como é que as pessoas articulam, produzem os sons, ou seja, quais são os órgãos biológicos envolvidos na produção dos sons. A fonética preocupa-se em perceber como é que esses sons são transmitidos, como é que eles são propagados pelo ar, assim como quais são as características acústicas desses sons, como a amplitude, a frequência, etc. E por fim, a fonética preocupa-se, ao estudar os sons da fala humana, preocupa-se em perceber ou estudar como é que as pessoas percebem esses sons. Portanto, preocupa-se em estudar os mecanismos de percepção desses sons. A fonologia tem uma preocupação, digamos assim, diferente da fonética. A fonologia, ao estudar os sons da fala humana, a fonologia quer perceber qual é o valor que aquele som tem em uma língua, ou seja, qual é o significado que aquele som tem numa língua. Pode até parecer estranho falarmos de significado do som. Será que o som tem significado? Vamos perceber ao longo do vídeo que sim, o som tem significado. E a fonologia busca compreender o significado dos sons, a estrutura dos sons, o funcionamento dos sons, assim como como é que esse som varia, ou de falante para falante, ou de língua para língua. Okay? Portanto, essa é a preocupação da fonologia. Portanto, quando falamos do significado do som, a fonologia ela diz o seguinte: na língua portuguesa, se nós temos a palavra pato e a palavra bato, a fonologia primeiro diz o seguinte: entre essas duas expressões, nós temos uma mesma sequência fonológica ou fonética, que é ato-ato. Entretanto, o som inicial é diferente. Por um lado tens o P e por outro lado tens o B. E a preocupação da fonologia é saber o seguinte: essa diferença entre o P e B é uma diferença com significado, com valor ou não? É quando ela olha para o significado das palavras. Se pato significa um animal e bato significa uma ação, então o P e o B na língua portuguesa são sons diferentes porque têm significados diferentes, têm valores diferentes. É por isso que o P e o B vão passar a fazer parte do inventário do sistema fonológico desta língua portuguesa e, portanto, o alfabeto. É assim, esse é mais ou menos o fio de raciocínio da fonologia. Portanto, algumas perguntas importantes que a fonologia faz é:
quais são os sons relevantes numa língua e quais são aqueles sons que não são relevantes. A outra pergunta que a fonologia faz é: como é que os sons se organizam na língua? Os sons têm uma organização específica e que varia de língua para língua. Há sequências de sons que só são aceites numa língua e que podem não ser aceites numa outra língua. Então a fonologia também faz essa questão. Ao estudar os sons de uma língua, como é que esses sons se organizam? E uma outra pergunta importante que a fonologia faz é: quais são as regras que estão por detrás da combinação desses sons numa determinada língua? Portanto, a fonologia também trabalha com regras de combinação fonológica, ok? A fonologia, tal como ela é hoje conhecida, né, como uma disciplina, com metodologia, com objeto de estudo, com objetivos muito bem delimitados que os diferem das demais áreas da gramática ou da linguística, essa fonologia que a gente conhece hoje é uma fonologia que surge com os estudos feitos no início do século XX, na primeira metade do século XX. Claro que a questão dos sons já eram estudados já faz muito tempo, mas a fonologia ganha esse formato consolidado de disciplina com metodologia na primeira metade do século XX, em particular com as contribuições dos estudos que foram levados a cabo pelo Círculo Linguístico de Praga. Num dos próximos vídeos, nós vamos abordar especificamente sobre o Círculo Linguístico de Praga, que foi um círculo muito, mas muito importante para a consolidação dos estudos linguísticos, em particular dos estudos poéticos e fonológicos. Portanto, o Círculo Linguístico de Praga foi um grupo de docentes, de pesquisadores, de cientistas de línguas, que levaram a cabo uma série de estudos que formaram aquilo que é a linguística até também aos dias de hoje. E eu já havia dito num vídeo anterior, em que falávamos de forma geral sobre o que é linguística. O vídeo pode ser acessado aqui. Vimos que os primeiros passos da formalização da linguística como ciência foi executada por Fernand Saussure, com a sua obra Curso de Linguística Geral, lançada em 1916, mas depois, na década de 20 e na década de 30, surge o Círculo Linguístico de Praga, que deu continuidade a esse trabalho, e vale destacar dois grandes nomes que faziam parte do Círculo Linguístico de Praga. E antes de avançarmos, só uma pequena pausa mesmo rápida para pedir a sua contribuição, o seu like, a sua subscrição e a sua partilha. O seu like é o nosso salário, então faça esse like, subscreva-se ao canal e compartilhe este vídeo. Nós somos a Crátelos Serviços Linguísticos, uma pequena empresa jovem moçambicana especializada na prestação de serviços linguísticos. Nós fazemos tradução linguística, transcrição de áudios para textos, intérpretes para eventos e, claro, a revisão linguística de todo e qualquer tipo de texto. Por exemplo, este livro é uma coletânea de textos organizada pela escritora moçambicana Virgília Ferrão e teve a nossa revisão linguística. Este é um romance de um escritor moçambicano renomado chamado Aurélio Furdela, Saga de Ouro, e este romance, publicado pela Alcance Editores, também teve a nossa revisão linguística, assim como este livro do guitarrista moçambicano Elcides Carlos, A Mente de um Grande Guitarrista, que foi publicado pela agência Criativa Vírgula, também contou com a nossa revisão linguística. Então, eleve a qualidade linguística do seu texto com a nossa equipe. Então, acessem um site para terem mais informações sobre nós ou peçam o seu orçamento através do nosso e-mail e vamos continuar com o nosso vídeo. Vale destacar dois grandes nomes que faziam parte do Círculo Linguístico de Praga e que consolidaram a fonologia. Por um lado, um mestre dos estudos linguísticos chamado Nicolau Trubetskoy. Nicolau Trubetskoy lançou em 1939 a obra. Ele perdeu a vida antes mesmo de finalizar a obra, mas depois compilaram a obra, que se chama Os Princípios da Fonologia.
É nesta obra em que Nicolau Trubetskoy define o objeto de estudo da fonologia como sendo o fonema. O fonema é o objeto de estudo da fonologia, que é a unidade mínima de análise em fonologia. Portanto, o que é fonema? O fonema é nada mais, nada menos que, na linguagem, por exemplo, de Trubetskoy, é fonema. Antes, vale ressaltar um ponto muito importante, que também diferencia muito fonologia de fonética. A fonologia, enquanto a fonética está a estudar esses sons que nós conseguimos perceber, os sons reais, a fonologia estuda a representação destes sons ao nível mental. Portanto, o objeto de estudo da fonologia, como sendo o fonema, o fonema é um elemento abstrato, ok? É um elemento abstrato. Então, o que acontece é que o Trubetskoy vai definir fonema como sendo a representação mental daqueles sons que a gente realiza, daqueles sons que a gente ouve, ok? Então, ele define o objeto de estudo da fonologia como sendo o fonema, e o fonema é essa unidade mínima que se difere de uma outra unidade. Ou seja, quando falamos de pato e bato, o P, que estamos a ouvir, que é o som, tem a sua representação mental também como P, e ele é fonema na mente, é fonema exatamente porque ela difere-se do B e difere-se dos demais sons. Por quê? Porque só ela própria já tem o seu valor, tem o seu significado, ela distingue significado nas palavras. Então, isso é que faz com que o fonema seja fonema. Isso é o mesmo que dizermos por que nós somos, ou por que eu sou Gerson. Eu sou Gerson porque posso ter muitas coisas semelhantes com as outras pessoas, mas há alguma característica, alguma particularidade que me vai isolar das demais pessoas. E é essa particularidade que me torna Gerson. Então, o fonema é mais ou menos isso. O fonema é uma unidade que, por mais que partilhe traços com outras unidades, ela vai ter algum traço distintivo, algum traço que lhe torna diferente dos outros fonemas. Então, isso é que é fonema, e é o fonema que deve fazer parte do alfabeto, pelo menos o alfabeto fonológico de uma determinada língua. E, portanto, o Trubetskoy, mais do que definir o objeto de estudo e os seus objetivos, também desenvolve ali alguns, digamos assim, algumas regras fonológicas, alguns fenômenos fonológicos que ocorrem. Portanto, mais detalhes vocês podem aprofundar nessa obra Princípios da Fonologia, do Nicolau Trubetskoy. Outro nome muito importante que também contribuiu bastante para os estudos fonológicos é Roman Jakobson. Tanto Trubetskoy quanto Roman Jakobson, que eram linguistas russos, mas desenvolvendo esses trabalhos na República Tcheca, em particular em Praga, o Roman Jakobson também trouxe algumas formas de como um fonema pode ser definido, e trouxe essa ideia de que o fonema é uma unidade composta por traços distintivos, ok? Traços distintivos. E vocês podem ir aprofundando mais essas matérias, que só vamos trazer de uma forma mais introdutória essas noções que parecem ser complexas, mas não são. Então, da primeira metade do século XX, os estudos prolongam-se para a segunda metade também do século XX, onde surge uma ligeira virada nos estudos da fonologia. E essa virada é protagonizada por nada mais, nada menos que Noam Chomsky e o seu colega Maurice Haley. Chomsky e Haley lançam a obra The Sound Pattern of English em 1968, e nessa obra eles propõem uma nova forma de estudar a fonologia. Enquanto os estudiosos da primeira metade do século XX, como Jakobson, como Trubetskoy, eles tinham uma perspectiva estruturalista, ok? A sua corrente era estruturalista, por isso eles faziam uma fonologia estrutural. E também temos um vídeo a ser preparado
em que falamos sobre as principais correntes da linguística, como o estruturalismo, como o generativismo, como o distribucionalismo, o funcionalismo, entre tantas outras correntes muito importantes. Então, enquanto aquela malta tinha uma visão estrutural, ou seja, eles só queriam descrever o sistema fonológico das línguas, ou seja, identificar os fonemas, identificar a estrutura desses fonemas, o significado desses fonemas, as variações que esses fonemas tomam quando são realizadas. Então, eles tinham só essa visão estruturalista. Então, Chomsky e Hale, nessa obra, já trazem uma abordagem generativista, que era não só descrever, mas também explicar fenômenos fonológicos que estavam a acontecer. Por que este fenômeno está a acontecer? Por que este som realiza-se como tal, mas quando ocorre neste contexto, este som muda? Coisas como por que os outros dizem tia, mas no português brasileiro depois disse por que aquele T já deixa de ser T e fica tia, por exemplo. Então, e tantos outros fenômenos, eles começam também a explicar, porque acreditavam, dentro da abordagem generativista, acreditavam que esses sons, a fonologia ou o conhecimento fonológico já faz parte da competência linguística do falante. Esses sons são operados a um nível cognitivo, tudo parte da cognição do falante. É lá na cognição do falante que organiza esse sistema e depois vai realizar. Então era muito importante perceber como é que isto funciona ao nível da cognição. E o objetivo fundamental de um paradigma generativista era encontrar aqueles aspectos que são universais em todas as línguas. E eles encontraram resultados que mostravam que o sistema fonológico, embora diferente, mas eram operados por algumas regras universais, que eram universal em todas as línguas. Afinal, um dos princípios do generativismo é as línguas, ou o sistema fonológico, é composto por elementos finitos. Vamos dar um exemplo de fonemas. Na língua portuguesa, nós sabemos que só temos tantos sons, portanto, é um sistema finito, mas esse sistema finito, adicionado a esse sistema regras, ao associarem-se a regras, poderiam criar sistemas infinitos, expressões infinitas. E é por isso que as línguas evoluem com o tempo. Porque a língua evolui com o tempo, porque tem signos finitos, mas a esses signos juntam-se regras, operam-se regras e vão criando sistemas infinitos, inclusive coisas novas, o que dinamiza também a própria língua. Mais detalhes sobre o generativismo nós também vamos abordar num vídeo oportuno. E, portanto, hoje em dia nós falamos de várias áreas da fonologia, como a fonologia segmental, que estuda esses fonemas imediatos, a fonologia suprassegmental, que procura estudar essas coisas como sabia e sábia. Os segmentos são os mesmos, fonemas são os mesmos, mas há uma coisa que está acima desses segmentos, que é a entonação, ou o tom, que contribui na alteração do significado. Portanto, a fonologia suprassegmental está a esse nível. Existe a fonologia métrica, a fonologia prosódica, que estuda a parte da entonação, até que ponto uma entonação e outra entonação contribuem para a mudança do significado. Você dizer não marcou o golo, ou dizer não marcou o golo, a entonação é diferente, logo o significado é diferente. E hoje em dia, como é que a fonologia contribui para a sociedade? Quais são as principais aplicações da fonologia? As aplicações da fonologia hoje em dia são várias, a começar pelo ensino de línguas. Todos nós, quando queremos aprender uma nova língua, começamos por estudar o alfabeto da língua. Quem aprende o inglês tem que começar por A, B, C, D, E, F, G.
Quem quer aprender a língua portuguesa tem que começar por A, B, C, D. Portanto, esse alfabeto só é possível a partir dos estudos da fonologia. A fonologia é que é a área responsável por construir o alfabeto de uma língua, porque a fonologia é que, se temos uma língua sem material, sem alfabeto, sem nada, é uma língua que só existe na oralidade, como tantas línguas africanas que nós temos. Quando se decide ensinar aquela língua de forma pedagógica, só um estudo fonológico realizado por um linguista é que pode pegar aquela língua, identificar nesta língua quais são os sons com significado, os fonemas com significado. Aqueles fonemas que são responsáveis por distinguir significados. Então, eles é que podem identificar esses fonemas e, a partir dessa identificação, selecionar aqueles fonemas e criar o alfabeto fonológico daquela língua. E a partir da qual vai-se também criar já aquele alfabeto ortográfico, a escrita, etc. Portanto, essa é uma grande contribuição da fonologia e, por consequência, a fonologia contribui também com o material bibliográfico, como gramáticas, prontuários, etc, etc. A fonologia contribui na terapia da fala. A fonologia auxilia no diagnóstico de perturbações fonológicas para aquelas pessoas ou crianças que têm dificuldades em pronunciar determinadas palavras. A fonologia, através da terapia da fala, consegue fazer o acompanhamento dessas perturbações com vista a, digamos assim, melhorar a pronúncia ou articulatória daquela fala. Isso acompanhado, claro, com a fonética. A fonologia tem uma grande contribuição hoje em dia no campo da tecnologia. Existem plataformas digitais de reconhecimento de fala, ok? Para que aquela plataforma reconheça a nossa fala e ela converta a nossa fala em texto, ou aquele aparelho de segurança reconheça a nossa fala e nos permite acesso a um espaço, a um compartimento, à nossa casa, ao nosso escritório, etc. É graças aos estudos da fonologia. A fonologia é que oferece um inventário de fonemas daquela língua, um inventário das variações daquele fonema, as expressões daquela língua, etc, etc. A fonologia é que faz essa contribuição. Portanto, a contribuição da fonologia hoje em dia é enorme, é grande. Portanto, o vídeo de hoje era sobre isso. Mais uma vez, por favor, se já acompanhou o vídeo até aqui, agradeço bastante. Inscrevam-se no canal para não perderem os próximos vídeos. Já compartilhem também com o seu amigo, o seu colega que pode vir a se interessar pelos nossos conteúdos. E até o próximo vídeo.